Olá, pessoal! Estamos aqui, então, para dar sequência ao nosso conteúdo de física de ensino médio. Para dar sequência, então, ao nosso conteúdo, nós vamos ver o conteúdo hoje de vetor. Os vetores, na verdade, eles são um conteúdo ligado à matemática, que nós precisamos muito desse conteúdo nos conteúdos que vão aparecer de agora em diante em física. Por quê? Porque nós vamos trabalhar seguidamente com grandezas que são escalares e com grandezas que são vetoriais. Tudo que nós utilizamos em física, todos os valores que nós temos, são caracterizados como grandezas, grandezas escalares ou grandezas vetoriais. E para trabalhar com as grandezas vetoriais, eu preciso entender esse conteúdo de vetores. O conteúdo de vetores, então, ele é um conteúdo que alguns alunos gostam muito, acham muito fácil, muito óbvio, alguns têm um pouco mais de dificuldade. O que nós vamos tentar? Nós vamos tentar facilitar o máximo para vocês, para que vocês consigam entender, então, como funciona esse conteúdo. Então, o item vetor. O vetor nada mais é do que um símbolo matemático que vem para representar uma determinada situação. Quando, por exemplo, eu digo assim, que eu tenho uma altura de 1,60 m. Essa altura é o que nós chamamos de uma grandeza escalar. Ela precisa só do número e da unidade de medida e essa informação já fica completa. Agora, quando eu falo de uma grandeza, por exemplo, que eu fiz um deslocamento. Esse final de semana eu resolvi fazer uma caminhada de 5 quilômetros. Estes 5 quilômetros são considerados uma grandeza vetorial. Por quê? Porque essa informação, ela abre margem para que eu tenha outros complementos além do número. Eu preciso ter, para que essa informação fique completa, o que nós chamamos de direção e sentido. Então, o vetor, ele é um símbolo matemático que aglomera, então, dentro dele outras características. Todos os vetores têm uma origem, que é onde começa o vetor, e uma extremidade, que é representado por essa flechinha aqui da ponta, que seria onde termina o vetor. Seria o início e o fim. Todo vetor tem basicamente 3 características. Todo vetor tem módulo ou intensidade, que é representada pelo tamanho do nosso vetor. Todo vetor tem uma direção, os alunos confundem muito direção e sentido, não são a mesma coisa. Direção é a posição da reta e o sentido é indicado pela flechinha que está aqui na extremidade. Então, o que acontece? Se nós fôssemos analisar esse vetor, tá? Eu vou dividir em partes para ficar mais fácil de vocês acompanharem o meu raciocínio. Aqui e aqui. Se eu fosse olhar para este vetor e determinar para ele o seu módulo ou a sua intensidade, o que eu precisaria ver? Eu precisaria ver o valor desse vetor. Então, esse vetor, ele tem a gente conta um pedacinho do meio, 1, 2, 3 unidades. Essas 3 unidades podem ser 3 centímetros, podem ser 3 quilômetros, podem ser 3 newtons, no caso da força, que a gente vai ver logo adiante no conteúdo das leis de Newton. Neste caso, é um vetor genérico. Então, para mim, o módulo ou a intensidade seriam 3 unidades. Então, 3 unidades. Lembrando, então, que a grandeza vetorial, ela vai ter um número acompanhado da sua unidade de medida, mais a direção e o sentido. A direção é sempre indicada pela posição da reta. Então, no nosso caso, desse vetor genérico, seria horizontal. Direção horizontal, sempre depende da posição da reta.
E o sentido? O sentido é indicado pela flechinha que tem aqui na ponta. No nosso caso, ele está apontando da esquerda para a direita. Então, eu posso escrever simplesmente para a direita. Essa seria a descrição do meu vetor. Esta é a representação e esta é a descrição ou as características do vetor. Seguindo a ideia do vetor, muitos alunos complicam com essa letrinha que está aqui em cima. Ali eu coloquei um V para simbolizar vetor. E em cima dela tem uma flechinha. Essa flechinha que está em cima, ela simboliza que esta letra representa um vetor. Porém, essa flechinha aqui de cima não tem nada a ver com esta daqui. Essa flecha que está em cima da letra, ela é sempre na posição paralela à letra e sempre apontando para a direita da letra, certo? Então, essa flechinha aqui de cima, ela não muda nunca e ela não está ligada diretamente ao vetor. Ela só serve para dizer que esta letra representa um vetor. Então, o vetor V é composto por 3 unidades de módulo ou intensidade. Ele é um vetor na horizontal, da esquerda para a direita. Essa é a nossa ideia básica de o que é um vetor. Sabendo disso, então, nós temos uma sequência. Primeiro, o que são vetores iguais? Vetores iguais são sempre aqueles que possuem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Lembrem-se, então, que para serem vetores iguais, eles têm que ter sempre as mesmas características. Então, aqui eu desenhei, ó. O vetor A é igual ao vetor B. Por quê? Porque eles têm o mesmo tamanho, o tamanho do vetor representa o módulo ou a intensidade, estão os dois na mesma posição e apontam os dois no mesmo sentido. Aqui eu coloquei vetor C e vetor D, os dois então na mesma direção, apontando no mesmo sentido e os dois do mesmo tamanho. Observem que a letrinha que está em cima do vetor, ó, ela nunca muda de posição. Ela é paralela à letra e aponta sempre para a direita da letra. Então, é o vetor A, o vetor B, o vetor C e o vetor D. A igual a B, C igual a D. Isso são, então, vetores iguais. Seguindo, o que eu coloquei para vocês? Vetores opostos. Olhando para a figura, então, o que eu tenho? Eu tenho o vetor A e o oposto do A. O sinal de negativo na frente de um vetor sempre indica o oposto dele. Então, aqui eu tinha um vetor A, que era horizontal e apontava para a direita. O oposto de A, ele é do mesmo tamanho, então ele tem o mesmo módulo. Ele está na mesma posição, o que significa que ele tem a mesma direção, porém o vetor A apontava para a direita e o oposto do A aponta para a esquerda. Então, o que é um vetor oposto? É sempre aquele que possui mesmo módulo, mesma direção, mas sentido contrário. Então, neste caso, o A para a direita, o oposto do A aponta para a esquerda. Coloquei mais um desenho para vocês, ó. O vetor B era oblíquo e apontava para baixo. O oposto, ó, o menos é o oposto do B está com o mesmo módulo, está na mesma posição, porém apontando para cima. Isto é o que nós chamamos de vetor oposto, tá? Então, o vetor oposto sempre vai ter um sinal de negativo e inverte o sentido do vetor original. Bom, tendo uma ideia básica de o que é um vetor, nós precisamos trabalhar com operações com vetores.
para esse nosso vídeo de introdução, o que eu fiz? Eu coloquei, então, operações com vetores e coloquei as duas mais comuns que aparecem, duas operações bem básicas, bem simples e que já vão ajudar vocês a entender muitas coisas que vão acontecer logo adiante quando a gente começar a trabalhar com a terceira lei de Newton. Então, aqui é o que eu tenho, operações com vetores. Primeiro caso, o que eu tenho? Dois vetores que apontam para o mesmo lado. Eles têm a mesma direção, os dois na horizontal, e os dois têm o mesmo sentido. Caso eu precise, vamos imaginar, R seria o vetor resposta. Pode ser R, vetor resposta, pode ser S, vetor soma, tanto faz, tá? Então eu aqui vou usar um vetor R. R, eu quero A mais B. A mais B significa juntar A com B. Se eu preciso juntar A com B e eu tenho dois vetores que apontam no mesmo sentido, o que eu vou fazer com eles? Simplesmente juntar direto. Olha o que acontece. Eu vou dividir aqui, ó. O A tem duas unidades, o B tem uma, duas, três. Se eu pegar duas unidades e juntar com três unidades, o que acontece é que eu vou ter um vetor resultante. Eu vou fazer a representação dele aqui, então. Vetor resultante, que seria a soma do A com o B. 2 mais 3 seriam 5 unidades. Então, o que eu tenho? Começando aqui. 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Esse seria o vetor resposta do A com o B. 5 unidades. Lembrem-se sempre que o vetor ele também tem uma unidade de medida, que nesse caso nós estamos trabalhando de uma forma genérica, então, óbvio, eu não sei qual o valor, eu não sei qual é a unidade. Porém, aqui, ó, sempre unidades do mesmo tipo. Então, aqui se for centímetro, é centímetro, 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 tudo em centímetros, resposta também em centímetros. Eu não posso fazer operações com unidades diferentes. Então, sempre que eu tenho vetores que estão na mesma direção e que apontam no mesmo sentido, eu simplesmente somo direto. Agora, e se eu tivesse esses dois vetores e da mesma maneira eu quisesse juntar A com B? Vetor A, vetor B. R é a resposta do A com B. Mas o que mudou do nosso primeiro caso para o nosso segundo caso? Bom, o que mudou é que agora eu tenho um vetor com duas unidades apontando para a direita e eu preciso juntar com um outro vetor que possui 4 unidades, mas apontando para a esquerda. E agora, o que eu faço? Como eu faço isso? Eu junto normal, sempre o maior menos o menor. Sempre o maior menos o menor. Neste caso, o maior tem 4 unidades e o menor tem 2. Então, quando eu for juntar, eu vou ter que fazer este maior tira o menor. Por que tira? Porque eles são opostos. Eles são vetores com sentidos contrários. 4 unidades para a esquerda, 2 unidades para a direita. A resposta seriam 2 unidades, aqui, 2 unidades apontando para a esquerda. A resposta, então, o vetor resposta, deixa eu colocar um pouquinho mais para baixo, que senão vai ficar muito amontoado. O vetor resposta seriam 2 unidades apontando sempre no sentido do vetor maior. Cuidem, não existe vetor negativo neste caso. O negativo é só quando nós estamos falando de oposto.
Não significa, para a direita, vetor positivo, para a esquerda, vetor negativo. Então, nesse caso, seria um 5 positivo e nesse 2 negativo. Não, não existe isso. É sempre o maior menos o menor, o vetor tem 2 unidades, é horizontal e aponta para a esquerda. Não existe menos 2 unidades para o vetor, resposta no caso. Tá? Então, esta seria a nossa ideia básica a respeito dos vetores. Seria uma introdução, para a gente ter uma ideia, de como funcionam os vetores. Agora, dentro disso, nós temos operações mais elaboradas para fazer com vetores. Nós vamos fazer, então, nós vamos tentar trabalhar com essas operações na nossa videoaula de número 2, onde nós vamos trabalhar com adição de vetores que formam um ângulo entre si, subtração de vetores formando ângulo entre si e decomposição de vetores. Então, quem tiver interesse pode seguir assistindo a nossa playlist.